Seja bem-vindo! Nesta aula vamos aprender sobre a função ext.texto, localizar, numCharact, valor e concact. Mas o que você faria se encontrasse uma função dessa na sua frente? Desmaia na hora? Você ia desmaiar na hora, ia ficar com medo? Bom, essa é uma aula de Excel avançado. Meu nome é Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. Se você está começando agora o Excel, vou deixar aqui a playlist do Excel básico, passo a passo, para você começar do zero. Essa aula aqui já é nível avançado, mas se você mesmo estando no nível básico quiser dar uma espiada, vamos lá. Agora, na prática, professor, uma função dessa, para que eu vou utilizar? Na prática, eu coloquei aqui alguns exemplos. Se você quiser, por exemplo, extrair aqui, ó, eu tenho aqui os e-mails e aqui tem o arroba. Eu quero, por exemplo, extrair o que está à esquerda do arroba ou eu quero extrair o que está à direita em uma nova célula. Então, eu vou utilizar uma dessas funções. Isso sem utilizar o preenchimento relâmpago. Não precisaria dessas funções se fosse utilizar o preenchimento relâmpago. Mas dependendo do contexto, você vai precisar das funções. Eu tenho aqui um número que tem 011, o código do estado aqui, por exemplo, 11 São Paulo, 21 Rio de Janeiro. E aqui eu tenho onde foi colocado o código da operadora, também o código do estado e o telefone. Mas eu só quero o telefone. Eu só quero, independente que eu só quero o telefone. Aqui eu tenho um padrão, aqui eu tenho outro padrão. O preenchimento relâmpago talvez não ia conseguir pegar esse padrão aqui. Um outro exemplo aqui. Eu tenho alguns números que já está adicionado 9 aqui e tem outros que não estão 9. Eu quero adicionar o 9. Como que eu faço? Então são coisas práticas do dia a dia. Nós vamos ver agora com essas funções como solucionar esses problemas. Vamos lá? Eu tenho aqui teste123@gmail.com. Eu quero extrair o que está... Vamos começar extraindo o que está à esquerda, depois vamos extrair o que está à direita. Igual, eu tenho a função ext.texto, como que ela funciona? Está dizendo que ela retorna os caracteres do meio de uma cadeia de texto, tendo a posição e o comprimento especificados. Então, você precisa especificar a posição que você quer e o comprimento. Como que é isso? Vamos lá. A primeira coisa da sintaxe, texto. O texto que eu quero extrair, ele está aqui. Já coloquei. Ponto e vírgula. Ele pergunta qual que é o número inicial. Bom, o inicial eu sei. Eu quero iniciar aqui na posição número 1, ou seja, no início. Ponto e vírgula. Agora, qual que é o número de caracteres que eu quero extrair? Aqui é que você... Aqui está. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 8 caracteres. E fechar, ok. Aqui deu certo, porque aqui tem 8. Mas aqui embaixo também tem 8, aqui tem 8, aqui tem 7. Aqui tem 7 e aqui tem 14 caracteres. Então, se eu arrastar essa função aqui, ó, ela vai quebrar. Ó, aqui veio a menos, aqui veio a mais, trouxe o arroba. Entende? Então não serve assim. Aí é que tá, beleza. Então se não serve, eu sei que o número inicial, beleza, todos vão iniciar no número 1. Agora o número de caracteres aqui, ó, então ponto e vírgula. O número de caracteres vai ser a partir da função localizar texto procurado. Eu estou procurando o arroba, tá? Ponto e vírgula no texto, nesse texto aqui. E aí eu vou fechar aqui. Então, o meu número de caracteres vai ser... Ele vai contar daqui até aqui. E vai achar qual que é essa posição. Ele vai achar qual que é essa posição. Se eu deixar só assim, vamos ver? Vamos fechar aqui o ext.texto, vamos dar um enter. Ó, ele trouxe inclusive o arroba. Ele trouxe inclusive o arroba. Porém, eu não quero arroba. Se eu não quero, ó, se eu quisesse assim, ok, eu vou arrastar aqui, ó, todos ele vai trazer com arroba. Mas eu não quero. Então, aqui eu coloco. Deixa eu apagar esse parênteses aqui, ó. Então, o número de caracteres é a posição do arroba menos 1. Então, ele acha onde está a posição menos 1. Aí eu fecho aqui, ó. Agora deu certo. Eu vou te mostrar por que dá certo, ó. Perfeito, isso aqui eu já resolvi, tá? Agora, aqui então eu quis buscar o que estava à esquerda. E se eu quisesse buscar o que está à direita do arroba? Igual ext.texto do texto, que é esse meio aqui,
ponto e vírgula. Qual que é o número inicial? O número inicial eu não sei exatamente qual que é. Eu sei que é depois do arroba, mas eu não sei se é 8, se é 9, se é 10, eu só sei que é depois do arroba. Então, eu vou agora, o número inicial vai ser o localizar o arroba, ponto e vírgula no texto, tá? Fecho, mais um, porque ele vai achar o arroba e vai mais um para frente agora. Isso aqui é o número inicial, ponto e vírgula. Só que o número de caracteres agora, aqui do Ext texto, quantos caracteres eu quero? Aí vai depender, porque gmail.com tem uma quantidade, yahoo.com.br tem outra quantidade, johnnylopes.com.br tem outra quantidade. Então não tem como eu saber aqui a quantidade. Aí eu vou dizer que eu vou fazer uma função chamada num carácter, disso aqui. O que vai acontecer? Ele vai extrair o texto disso aqui a partir do arroba mais um, então ele vai vir aqui para o lado direito do arroba e vai trazer todos que o num carácter poder contar. Eu fechei num carácter, fechei a função ext texto, pressiono a tecla Enter, ele vai trazer aqui, independente da quantidade de caracteres que houver. Por que ele sabe que ele vai contar a quantidade exata? Porque, por exemplo, aqui, se eu colocar igual num carácter disso aqui, ele vai me dar 23. Só que aqui, o localizar arroba mais um não é 23, ele vai contar os caracteres a partir da função localizar. É uma lógica doida, mas demorou um pouco para eu compreender isso aqui. Você vai praticando, tá? Volta no vídeo quantas vezes forem necessárias. Agora, essas funções aqui embaixo serão parecidas, porém eu acrescentei o valor e você vai entender por que eu acrescentei o valor. Aí aqui nós vamos chegar nessas duas funções aqui agora que eu mostrei no início do vídeo. Aqui, por exemplo, eu quero o igual x, aqui eu só quero o número, não quero aqui 011, 021, 015, 11. Então, eu vou primeiro fazer assim, eu quero extrair o texto. Qual que é o texto? É o texto aqui da A9. Ponto e vírgula, tá? Número inicial vai ser o localizar o parênteses fechado. Localizar o parênteses fechado, que é isso aqui, depois do, né? É o que eu quero, todos vão iniciar depois do parênteses fechado. Isso é o texto, então o parênteses fechado, ponto e vírgula, nesse texto, tá? Vou fechar aqui. Isso aqui, então, vai determinar qual que é o número inicial da função extTexto. O número inicial vai começar onde se localiza o parênteses fechado. Perfeito? É isso. Ponto e vírgula. E qual que é o número de caracteres que eu vou extrair? Localizar o parênteses. Isso mais um, para ele não trazer o parênteses, né? Ponto e vírgula. Qual que é o número de caracteres? Eu não sei. Então, eu não sei porque esse aqui, por exemplo, não tem um 9. Esse aqui já tem um 9, né? Então, vai ser determinado pela função num carácter disso aqui. Eu fecho num carácter, fecho o extTexto, pressiono a tecla Enter, ele trouxe aqui para mim. Já está correto? Aparentemente sim, mas ainda não. Você já vai ver por quê. Não porque aqui não tem um 9, tá? Isso aqui a gente resolveria depois, eu vou mostrar aqui embaixo. Mas é porque se eu colocar aqui, uma função chamada num, ou seja, eu quero verificar se isso aqui é um número. É falso, não é um número. Por quê? Porque quando eu utilizo a função extTexto, ele transforma isso aqui em um texto. Tá? E isso aqui está no formato de texto também, porque tem um parênteses junto, então não é um número. Isso pode ser um problema dependendo do que eu quero fazer com esses valores aqui. Eu sei que é um telefone, mas se eu quero tratar ele como número, então eu vou acrescentar uma função aqui no início,
que é uma função chamada valor. É só isso. O valor ele vai transformar uma cadeia de texto, né, em número. Então, eu quero o valor de tudo isso aqui. De tudo isso aqui. Só isso. Eu acrescento um parênteses aqui no início e um no final. Eu estou dizendo que o resultado dessa expressão vai ser transformado em um valor. Pressiona a tecla Enter, ó, já está aqui, ó, verdadeiro, e ele já alinhou aqui, no caso, à direita. Eu vou arrastar todos, ó, e todos agora são verdadeiros, ou seja, agora sim ele é um número. Beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui esse valor. Esse aqui de baixo, alguns têm o 9 e outros não têm o 9. Aqui eu não quero extrair nada. Pelo contrário, aqui eu quero acrescentar o 9 àqueles que não têm, entende? Ou poderia acrescentar o 011 àqueles que não têm. A lógica é a mesma. Pega o raciocínio aí. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou verificar o seguinte, ó, igual se o quê? Se o num caráter, ou seja, o número de caracteres disso aqui, ó, se o número de caracteres disso aqui, na função aqui que eu colei, eu tinha colocado assim, menor ou igual a 8, porque um número de telefone padrão, ele tem 8 caracteres, e se tiver menor, tá errado, não é um telefone. Então, o certo seria eu colocar igual a 8, mas eu vou deixar assim, menor ou igual a 8. Se for menor ou igual a 8, então o que vai acontecer? Então eu vou, se ele for menor a igual a 8, então significa que não tem um 9 lá para fazer, porque o 9 aí teria 9 dígitos, 9 caracteres. Então eu vou colocar a função concat o 9, ponto e vírgula, com o próprio, ele vai acrescentar o 9 no início aqui. Tá? Então eu fecho aqui o concat, ponto e vírgula. Então, ó, se o número de caracteres for menor ou igual a 8, eu concateno ele com 9. Caso contrário, eu trago do jeito que está. Do jeito que está. Só isso. Fecha o se, pressiona a tecla Enter. Ó, esse aqui ele trouxe porque já tinha um 9. Quando eu arrastar, ó, aí você percebe o erro aqui aonde? Ele tá tudo certinho, tá? Mas, por exemplo, aqui ele colocou o 9. No que ele trouxe igual estava aqui, já era um número, ele continua número, tá vendo aqui verdadeiro? E se eu arrastar aqui, ó, é num, ó, esses dois aqui é falso, não é um número. Então, eu tenho também que colocar aqui, ó, a função valor. Coloca a função valor aqui. E agora eu arrasto, tá vendo? Aí sim, todo mundo agora é um número. E os que não tinha 9, ele acrescentou o 9. Tá? É isso. E ainda que aqui tivesse um telefone errado, ó, poucos números, ele ia acrescentar o 9. Só que nesse caso aqui não é um telefone, mas ele ia acrescentar porque eu coloquei menor ou igual a 8. Menor ou igual a 8. Eu poderia verificar primeiro. Se tivesse menos do que 8, sei lá, dar algum aviso, aí você trabalha com a função se, que o telefone está errado, né? Porque no mínimo é 8, mas aí você tem que trabalhar para ver como você vai fazer isso aqui. Isso aqui, o que eu quis trazer aqui para você? Reflexões acerca do Excel avançado, mas mostrar o seguinte, que se você compreender a sintaxe de cada função, você vai conseguir unir elas de tal forma que você vai conseguir chegar em resultados extraordinários aqui dentro do Excel. Para saber mais sobre funções, dentro do meu curso de Excel do básico ao avançado, tem uma série sobre funções avançadas no Excel. Então você pode clicar aí acima ou aqui abaixo. Eu vou deixar para você saber mais sobre o curso de Excel do básico ao avançado, com certificado e reconhecido em todo o território nacional. Você tem lá mais de 30 videoaulas passo a passo, Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado, para você vir a dominar o Excel, para você chegar no nível como esse que eu demonstrei para você aqui. Lá dentro do curso tem desafios como esse, eu mostro sempre a sintaxe da função e como você vai chegar em resultados para melhorar aí as suas planilhas e resolver problemas do seu dia a dia. Se você então quer evoluir na sua carreira, conquistar posições maiores no mercado de trabalho, eu recomendo
você fazer um investimento na sua vida, na sua carreira profissional. O curso está prontinho, você acessa quando e onde você quiser, as aulas estão lá gravadas, você vai receber um login e uma senha, você pode pagar à vista no boleto ou parcelar no cartão, vai receber um login e uma senha para poder dominar o Excel, para você acessar no conforto da sua casa. E ainda tem um aplicativo para o seu smartphone, você vai baixar um aplicativo e vai fazer o download das aulas para o aplicativo para acessar offline. Clica aqui ou aqui em algum lugar desse vídeo e faça um investimento no curso de Excel do básico ao avançado do professor Johnny Lopes. E eu te vejo no próximo vídeo.